para você que acompanha a programação da TV Viçosa. Está entrando no ar mais um programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021. Essa que é a 91ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa. Hoje no nosso programa temos uma fazenda sustentável, vamos falar sobre carbono zero, programa da UFV que pretende reduzir a emissão de gases nocivos à atmosfera. Teremos também um bate-papo com a Aline, que é da Divisão de Assuntos Culturais, e vai falar um pouco sobre as programações culturais que começam a rodar hoje na nossa programação e nas redes sociais da Universidade Federal de Viçosa. Para começar, tem o nosso bate-papo com a Aline. Confere aí. A Semana do Fazendeiro, além dos cursos e palestras que nós oferecemos, também precisa do caráter cultural, artístico-cultural, que o nosso público sempre espera. Então, para este ano, não seria diferente, nós teremos uma programação toda especial, virtual, mas toda especial para o nosso público. Para o público infantil, nós teremos a ludoteca e também a nossa mini fazenda. E para nós, adultos, aquelas crianças maiores, teremos também a exposição de carros antigos. Nos nossos espaços, museus e espaços de ciência que compõem a SEMEC, esse ano também oferecerão várias exposições virtuais que ficarão disponíveis ao público durante toda a semana do evento. Nós também teremos a exposição Memórias de uma Estação. Para quem já conhece a nossa estaçãozinha de trem, que é a nossa estação cultural, poderá conferir a história do espaço através de fotos antigas. Também teremos uma oficina de vitrais oferecida pela Pinacoteca da UFV. E como não poderia deixar de ter, os nossos shows culturais. Então eu convido a todas e todas que preparem a sala, que preparem a casa para dançar muito nessa semana. Nós teremos o rock com a banda Dr. Alzheimer, teremos os festejos de São João com a AD Ribeiro, africanidades, memórias, movimento com a Ana Carolina da Silva e para encerrar a nossa sexta-feira, nós teremos o Samba 3, para trazer muita alegria, muito festejo, muita dança e um pouquinho daquele calor humano das nossas festas presenciais. E com certeza espero que em 2022 estejamos todos juntos para dançar aquele forró no multiuso, para curtir a noite, conhecer pessoas e reencontrar os amigos. Comer bastante. Mas é isso. E qual foi a grande dificuldade de organizar uma programação multicultural, né, num ambiente que não é o físico, como acontecia na Semana do Fazendeiro naturalmente? Sim, nós estamos num momento de pandemia em que nós pedimos a todos e todas que permaneçam em suas casas, evite o contato, usem as máscaras, o álcool em gel, e como uma festa em que exige, em que é necessária a aproximação, o contato humano, o aconchego, foi um desafio sim, de tentar manter o calor que a Semana do Fazendeiro proporciona a todos. Mas não é porque é gravado que vai perder esse caráter gostoso de um show. Então os desafios foram trazer o calor da Semana do Fazendeiro presencial para a Semana do Fazendeiro virtual. Mas com certeza, o público só tem a ganhar e ele vai gostar sim da nossa programação. Já uma prova disso é que ela está acontecendo, né? Está acontecendo. Mesmo nessa época virtual não deixou de acontecer. Sim. Só de ter isso já tem esse calor de todos nós aqui. E nós estamos muito felizes com os resultados e eu tenho certeza o público também ficará. É isso aí, a Semana do Fazendeiro sempre trazendo muitas atrações. Você fica ligado aqui na nossa programação, porque depois do programa especial entra no ar o show com a AD Ribeiro. Primeiro show da sequência de atrações culturais que teremos até a sexta-feira. Você confere a programação completa no nosso site fratev.org.br ou nas redes sociais da UFV e também da TV Viçosa. Agora a gente continua o nosso programa com a Mini Fazenda, sempre aí pelas unidades de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Viçosa, para a gente aprender um pouco mais sobre os processos produtivos e também sobre a criação de vários animais. Confere aí! Meu nome é Paulo Sávio Lopes, eu sou professor do Departamento de Zootecnia, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Viçosa.
Nós estamos aqui hoje nas instalações da Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão em Melhoramento de Suínos. Essa unidade foi construída no final da década de 1980 e início da década de 1990, financiada pela FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, que é um órgão pertencente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A obra foi inaugurada em 1992 e o projeto de construção dessa obra foi coordenado pelo professor Martinho de Almeida e Silva. Desde o início das atividades nesta unidade, dezenas de projetos de pesquisa já foram conduzidos com financiamento da própria FINEP, da FAPEMIG, do CNPq, da CAPES e também da iniciativa privada. Destaca-se também a formação de recursos humanos de graduação e de pós-graduação, da UFV e de outras instituições de ensino do Brasil e do exterior. Centenas de alunos já foram treinados na área de suinocultura aqui nessa UEP. Meu nome é Renata Veronese, eu sou professora da área de melhoramento genético animal aqui na Universidade Federal de Viçosa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre diversas raças de suínos que nós temos aqui na UEP Melhoramento de Suínos. Vocês sabiam que os suínos não são nativos do Brasil? Os suínos eles foram introduzidos pelos portugueses durante a nossa colonização e nessa época foram introduzidas várias espécies trazidas pelos portugueses, espanhóis e também algumas raças de origem asiática. Esses animais se espalharam pelo Brasil e deram origem às várias raças que nós chamamos de raças locais ou raças naturalizadas. A raça Piau é uma dessas raças e nós temos aqui na UEP Melhoramento de Suínos um rebanho para conservação e pesquisa nessa raça. A raça Piau, esse nome da raça, ela tem origem por causa da cor, A gente pode ver que ele é um animal que tem uma coloração creme, com pintas pretas, então o nome da raça significa pintado. E além disso, como a gente pode ver, ele é um animal que tem uma grande deposição de gordura. É um animal que a gente chama tipo banho. São animais bastante rústicos e que se adaptam bem ao nosso clima e às alimentações mais pobres, têm menores exigências nutricionais. Nós vamos falar agora sobre o suíno tipo carne. São os chamados suínos comerciais. Para se ter uma ideia da evolução desses animais quanto ao desempenho, se nós compararmos os animais de 40 anos atrás com os animais de hoje, há 40 anos atrás, um animal desse levava de 180 a 200 dias para alcançar o peso de 100 quilos. Hoje um animal desse alcança 100 quilos de 130 a 150 dias. Então nós conseguimos reduzir aí, em 40 anos, 40 dias na idade de abate dos suínos, considerando aí abate aos 100 quilos. Com relação à produção de carne, ou a gente pode pensar ao contrário, a redução na produção de gordura, um animal desse 40 anos atrás, ele tinha 30 milímetros de espessura de toucinho. Hoje um animal desse, aos 100 quilos de peso vivo, tem apenas de 10 a 15 milímetros de espessura de toucinho. Ou seja, nós reduzimos meio milímetro de espessura de toucinho desses animais por ano. Isso implica em maior quantidade de carne e maior lucro para o criador.
Outro dado muito interessante é quanto à conversão alimentar, que seria o quanto o animal é eficiente para transformar o alimento em carne. Há 40 anos atrás, a conversão alimentar desses animais era na faixa de 3, ou seja, eram necessários 3 quilos de ração para produzir 1 quilo de carne. Hoje a conversão alimentar está na faixa de 2,3 a 2,5. Então, traduzindo isso, quer dizer que hoje um animal, para alcançar 100 quilos de peso, ele consome cerca de 50 quilos a menos de ração do que há 40 anos atrás. Isso é muito importante para a suinocultura, para a indústria e para os criadores, porque nós sabemos que o consumo de alimento representa hoje cerca de 70% do custo de produção de um suíno. Então, é muito mais lucro para o criador hoje criar um suíno desse que a gente diz, o suíno moderno tipo carne. Bom, as empresas de melhoramento trabalham hoje principalmente com 4 raças. As raças Landrace, Large White, Duroc e Pietran. Aqui na UEP Melhoramento Suínos, nós vamos mostrar para vocês exemplares da raça Landrace, Large White e Duroc. Os animais Landrace e Large White, eles possuem a pelagem branca. Então, vocês vão ver que esses dois são bastante parecidos, mas não é tão difícil de diferenciá-los. A diferença vem principalmente na composição da cabeça, em que o Landrace vai ter orelhas muito maiores e o perfil do focinho um pouco mais retilíneo. Enquanto a raça Large White possui orelhas menores e um perfil, né, do focinho um pouco mais subconcavilíneo. Vocês vão ver que vai ter uma certa curvatura ali no focinho. Os animais Landrace, eles são animais bastante compridos, que possuem uma boa composição de carcaça, com bastante pernil, bastante rendimento de carne. O Large White também possui essa característica, só que ele vai ser um pouquinho mais curto e um pouco mais musculoso. Então a gente vai observar que essas duas raças também são raças que a gente chama, são raças muito usadas porque a gente chama de linha fêmea, porque são raças que possuem uma alta habilidade materna, ou seja, as fêmeas dessas raças produzem muitos leitões, produzem muito leite, têm a capacidade de produzir leitões pesados para o sistema de produção. A raça Duroc, ela vai dar um contraste, vai ser bem fácil de identificar. Ela é uma raça que vai ter uma coloração vermelha ou amarronzada, orelhas menores, e a principal característica dela é produzir uma carne que tem mais gordura entre os músculos, ou seja, é uma carne que, por possuir mais gordura, ela é mais saborosa. Além disso, são animais também muito produtivos, com alto rendimento de carcaça, mas que não são usados em linhas fêmeas, porque são animais que possuem não habilidade materna não tão alta. A raça Duroc são usados principalmente nas linhas machos dentro do programa de melhoramento suíno, sendo que as linhas fêmeas, elas vão produzir as fêmeas do sistema de produção, que normalmente são fêmeas cruzadas, provenientes do cruzamento entre Landrace e Large White, que vão ser fêmeas que a gente vai ver ainda nesse vídeo na maternidade. E os machos são usados aí, cruzados, né, com essas fêmeas F1, para que a gente produza então realmente os animais que vão para a terminação, que vão para o abate, que são animais que têm excelente desempenho, ou seja, ganham peso rapidamente, crescem rapidamente e produzem uma carne aí de grande qualidade. Nós vamos falar agora um pouco sobre o número de leitões que uma fêmea suína é capaz de produzir. Se nós fizermos também um comparativo com 30, 40 anos atrás, quando uma fêmea, as fêmeas pariam em média 10 leitões por leitegada, ou seja, por parto, hoje a média de leitões produzidos por uma fêmea em cada parto já são 14 leitões.
Então nós conseguimos também aumentar 1 leitão por parto, por fêmea, a cada 10 anos. É um ganho muito significativo para os criadores também. Hoje, os melhores criadores, eles já conseguem 35 leitões produzidos, em média, por porca por ano. Isso é um aumento significativo na lucratividade dos criadores. Essa foi a Mini Fazenda. Amanhã a gente volta com outro conteúdo aí caminhando pelas unidades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Viçosa, sempre aprendendo um pouco mais, né, como eu já disse, sobre os processos produtivos e criações de animais. Se você quiser conferir todos os episódios da Mini Fazenda, é só entrar no site oficial da Universidade Federal de Viçosa, o site da Semana do Fazendeiro, que está aparecendo aqui embaixo, e assistir todos de uma só vez. Agora a gente vai falar sobre sustentabilidade, emissão de gases tóxicos. É o programa Carbono Zero aqui da Universidade Federal de Viçosa, que todo ano faz a contabilização da emissão de gases poluentes que a Semana do Fazendeiro produz aí com todas as suas atividades no campus. Esse ano, ela sendo realizada de forma virtual, ainda vai haver essa contabilização. E eu conversei com a Valéria, que é doutoranda e trabalha nesse programa, e ela contou um pouco de como que funciona o Carbono Zero e de como ele vai funcionar nesse ano de 2021. Então confere aí. Hoje a gente fala com a Valéria Silva, que é doutoranda em Ciência Florestal e é orientada pelo professor Laércio Jacovini, que é coordenador do programa Carbono Zero, iniciativa aí que está sempre presente na Semana do Fazendeiro já faz um tempo. Valéria, queria que você se apresentasse aí para a gente e falasse um pouco aí sobre o que é o Carbono Zero, para quem está escutando a gente e não sabe que iniciativa é essa. Como você disse, sou doutoranda atualmente, mas estou aí com o professor Laércio Jacovini no Carbono Zero há alguns anos, acho que desde 2014, então minha graduação, meu mestrado e agora meu doutorado. E o Carbono Zero é um pouquinho mais antigo. Ele começou em 2010, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura com o Departamento de Engenharia Florestal. E naquela ocasião a intenção era que a Semana do Fazendeiro fosse um evento neutro em carbono, né? Então, todos os anos, a gente tem uma equipe aí enorme de pessoas que fazem esses levantamentos desses dados, em que também a gente tem um stand para atender proprietários rurais ou pessoas, né, da cidade de Viçosa e outras cidades, para conhecer também sobre esse balanço de carbono, essas emissões de gases de efeito estufa nas atividades rurais e também no nosso dia a dia, né? E como é que vai funcionar isso esse ano, já que a Semana do Fazendeiro é de maneira virtual? Eu já, trabalhei em outras Semanas do Fazendeiro, fazendo coberturas aqui pela rádio, também pela TV, e eu sempre via o trabalho de vocês, os estandes e todo mundo ali botando a mão na massa. Mas nessa semana que é virtual, como é que vai funcionar isso? Bom, a gente teve que se reinventar em certos pontos, né? Algumas coisas não vão poder ser executadas como era, mas nós vamos estar disponíveis, com salas online, tanto no horário do almoço, de 11h30 a 1h30, para atender as pessoas que queiram fazer o balanço, que queiram conversar sobre o assunto conosco. No final do dia, de 18h30 às 20h30, vai ter a conversa com o especialista, que nós também estaremos lá propondo fazer o cálculo de emissões de gases de efeito estufa e remoção. E para essa parte do inventário, a gente continua com as quantificações, porque há divulgação, então a gente está esperando que o consumo de energia elétrica vai ser maior, porque os participantes vão estar utilizando equipamentos eletrônicos, seja um notebook ou celular. Então, nós estamos readequando o inventário de emissões a essa realidade, Então, nós vamos ter que mudar o nosso foco. Geralmente, na semana presencial, a nossa maior emissão são com resíduos sólidos, é a geração de resíduos no campus, mas agora vai ser a parte mais de consumo de energia elétrica, pelo formato que foi adequado para a realização desse ano, Uhum. Qual que é a importância, de iniciativas como essa? Assim, tanto para ser publicizado nesses números depois de contabilizados, tanto quanto para o impacto, que isso gera para o depois, nas pessoas e na educação ambiental. Eu acho que esse é um importante passo para também mostrar
vão voltar. Eu acho que esse é um importante passo que a universidade assumiu, mostrando a sua preocupação com a sustentabilidade, com as mudanças climáticas, que é algo perceptível para muitas pessoas. Então, mostra o compromisso que ela tem com essa questão. O Carbono Zero hoje já se expandiu, a gente não trabalha unicamente com a Semana do Fazendeiro. Então, desde 2010, isso começou a ser expandido para outras atividades da universidade. Então, hoje a gente já fez uma quantificação de todos os fragmentos da universidade, qual que é o estoque de carbono que tem, quanto que é necessário para que todas as atividades sejam neutralizadas. Então, isso está se expandindo e mostra o comprometimento da universidade com as questões relativas à sustentabilidade. E é muito interessante, André, porque eu já trabalhei tanto no stand para o balanço de carbono, quanto com as crianças, quando a gente faz o circuito de educação ambiental, e a gente vê que você vai cativando, você vai despertando o olhar da população, né, comum no seu dia a dia para essas questões. Então, é muito interessante quando a gente está no ano seguinte e alguém volta e fala, olha, eu mudei o meu balanço, eu mudei isso, e tem alguns que são todo ano, ele leva a foto, né, a gente dá uma muda ao final do balanço, como estímulo, né, à atividade que a gente exerce, e eles trazem as fotos e mostram como que eles estão mudando aos poucos, né, essas emissões e esse balanço que cada um tem, né. Uhum. E emendando o papo de sustentabilidade, nessa conversa que a gente teve com a Valéria, a gente foi conhecer uma fazenda aqui perto, em Coimbra, onde o Dr. Sérgio, proprietário de lá, com a ajuda da Emater, participa de um programa de certificação e também adota por conta própria práticas sustentáveis na sua colheita de café. A gente confere isso agora. O programa Certifica Minas ele foi criado em 2008 pelo governo do estado, já temos 13 anos aí, né, trabalhando. E ele foi criado com o intuito de levar principalmente aos pequenos produtores, os agricultores familiares, a oportunidade de certificar sua propriedade. É uma certificação hoje, se você pegar, às vezes o custo dela é muito alto para o produtor. O Certifica Minas veio justamente para facilitar isso, né? E nós temos muitos desafios no programa de certificação, até mesmo que é uma questão sem fim, né? Acho que melhoria, ela não tem fim. Melhoria na questão ambiental, melhoria na questão social, melhoria na questão também de gestão da propriedade, né? São esses três pilares aí que o Certifica Minas preconiza, né? Eu comprei essa propriedade em 1994 e nós tivemos naquele período uma seca muito grande e com isso nós tivemos um grande problema de abastecimento de água na propriedade. Eu tinha alguns animais e esses animais começaram a passar falta de água. Então, a partir dali, essa preocupação veio muito à tona para mim. Eu comecei a investir em curvas de nível, caixas secas, cerquei e preservei todas as nascentes. Naquela época não se falava em reserva legal, não se falava em preservação ambiental, não se falava em área de EPP. Então, eu fui um inovador aqui. O que a gente vê de forma muito positiva é o seguinte, que o mercado ele tem demandado muito produtos sustentáveis. Produtos sustentáveis só vêm de dentro de propriedades sustentáveis, né? E a certificação, como outros modelos de certificação também, preconiza muito essa questão da sustentabilidade. É o equilíbrio ali desse triângulo, do social, do ambiental e do econômico, né? Então eu acredito como um caminho sem volta. Hoje pode ser um diferencial que você está fazendo na propriedade, tá certo? Mas com certeza no futuro vai ser uma exigência de mercado. Quem estiver preparado, né, ele vai ser muito mais competitivo no mercado. E o nome da propriedade adveio disso. Nós estamos em frente aqui a uma represa cuja nascente era praticamente extinta. E quando ela retornou, eu dei o nome à fazenda de Fazenda Oásis, porque se tornou um oásis. Como eu estava plantando café, e o café, no caso, seria uma monocultura, eu comecei a preocupar muito com isso. E daí adveio a ideia de começar a inserir no meio da minha lavoura aves frutíferas, para que os funcionários levassem para casa, para que os pássaros pudessem fazer uso na sua sobrevivência. Então eu plantei muita mangueira, acerola, pitanga, frutas nativas, muitas árvores.
Então, hoje a propriedade tem uma diversificação de frutas muito grande e agregando ao meio das árvores, que eu já também iniciei o plantio no caso do café sombreado, que eu achei que aí a sustentabilidade ficava mais firme nesse aspecto. Então, o programa de certificação, ele funciona muito bem, ele funciona realmente quando você pega, por exemplo, o Dr. Sérgio, que pegou o programa Certifica Minas como uma ferramenta de gestão para a propriedade dele. Que aqui nós vimos aqui trabalhos espetaculares relacionados ao meio ambiente aqui, e muitas vezes o que a gente ouve, como o Dr. Sérgio já falou, que muitas vezes para a sociedade urbana é o produtor rural que está poluindo. E isso não é verdade. Que a nossa contribuição, além de trabalhar muito, de dar oportunidade aos funcionários para que eles trabalhem de uma maneira mais tranquila, que eles levem para casa o dinheiro do seu sustento, mas levem para casa também uma nova formação, uma formação de novas mentes, que as escolas formem pessoas preocupadas com o meio ambiente, porque nós vivemos em um mundo globalizado, mas nós temos que ter uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Você imagina se nós tivermos aí um aquecimento global, falta de água, invasão das áreas dos animais, nós temos um desequilíbrio ecológico muito grande. Então eu preocupo muito com isso e acho que todo produtor deveria ter essa preocupação. Nós temos muito ainda a crescer com relação a isso. Então o consumidor precisa de ser mais bem informado, porque hoje, dentro do Certifica Minas, as nossas propriedades viraram produtoras de água. Ou seja, nós preservamos as nascentes, nós preservamos as matas, nós preservamos as áreas de EPP, nós preservamos as reservas legais. Então nós trabalhamos muito em prol de uma sustentabilidade. E por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021, a 91ª Semana do Fazendeiro. Se você quiser conferir mais conteúdos, é só acessar o site oficial da Semana do Fazendeiro da UFV ou as redes sociais, YouTube da TV Viçosa e também da Rádio Universitária 100,7 FM. A gente fica por aqui e você continua na nossa programação, porque agora tem o show de AD Ribeiro, uma das primeiras, atrações culturais aí da Semana do Fazendeiro de 2021, aqui na tela da TV Viçosa. Tchau!